exemplo muito útil e fácil de parametrizar seria uma circunferência. Você tem aqui uma equação cartesiana, né, da circunferência. Repare que essa equação, se eu tentar escrever como uma função y em função de x ou x em função de y, a curva como um todo ela não vai ser uma função cartesiana. Se eu traçar uma reta na vertical ou uma reta na horizontal, ela vai interceptar em dois lugares, tá? Então não seria uma função cartesiana. Por outro lado, ela pode ser encarada como uma função paramétrica. Eu posso pensar que para cada parâmetro t, eu tenho um x e um y associados. Seriam pontos, né? Pontos que eu estou paradinho aqui, né? Tem um x e um y. Eu posso pensar que tanto o x quanto o y depende de t. E conforme o t muda, eu, por exemplo, me movo no sentido anti-horário, né? A gente chama de orientação positiva. E essa equação cartesiana, nada mais tem várias maneiras de chegar nessa fórmula, mas uma maneira muito intuitiva é usar o conceito do teorema de Pitágoras. Então, você tem aqui o centro, né? Ele não pertence à circunferência, mas a equação é escrita em função desse centro. Você tem o x0 e aqui você tem o x do teu componente, né? Então essa distância aqui, ele é o x menos x0, é a distância. E aqui você tem o teu y do ponto e aqui você tem o y0 do ponto. E essa distância aqui é y0 menos y menos y0. Você tem um triângulo retângulo, na verdade, aqui, né? Onde, vamos trazer para cá esse triângulo retângulo, para ficar mais fácil de enxergar. A hipotenusa, na verdade, é o raio dessa circunferência, eu estou chamando de raio A. Eu vou chamar esse aqui de ângulo T, que vai ser o nosso parâmetro, tá certo? Como se fosse aqui o parâmetro T, né? Você tem aqui o cateto oposto, que é o y menos y0, e aqui você tem o cateto adjacente, que é x menos x0. E você vai ver que essa equação nada mais é do que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, você chega na equação da circunferência. Agora, do ponto de vista paramétrico, você pode pensar o seguinte, uma equação que vai envolver os lados e o próprio ângulo seria as funções seno e cosseno, por exemplo, né? Você tem que o seno de t, ele é escrito como cateto oposto ao parâmetro t, ao ângulo t, dividido pela hipotenusa, e o cosseno de t é o cateto adjacente, que no caso aqui é o x menos x0, dividido pela hipotenusa. Bom, escrever uma equação paramétrica seria encontrar fórmulas que pudessem me dizer quem é o x e o y do ponto em função do parâmetro. Ou seja, nessas duas equaçõezinhas aqui, basta fazer uma continha muito simples. Na de baixo, por exemplo, isolar o x, na de cima isolar o y. Repara que basta jogar o a para cá, ele vem multiplicando o seno, ou nesse caso aqui de baixo o cosseno. Depois você vai passar a componente do centro somando, né? Vai mudar de sinal. Então você tem aqui que o teu x nessa equação vai ser o a vezes o cosseno de t, tá certo? E isso está somando com o nosso x0. Então isso aqui na verdade é o x que vai depender desse parâmetro t. Então o a é uma constante, o raio, x0 é uma constante, é a componente x do centro, e t é o parâmetro. Conforme o t muda, o x vai mudar em função desse t. E o y de t, na verdade é nosso y da circunferência, basta isolar na equação de cima. Você tem o a, que vai multiplicar o seno de t, e você tem aqui o y0, ok? E aí, uma maneira da gente parametrizar, basta você fazer o seguinte, localizar quem é o centro, quem é o raio, e montar essa equação. Ou seja, aqui você tem o centro, né, o x0 e o y0, cada um ocupando a sua posição respectiva, e aqui você tem a cosseno de t, e aqui você tem a seno de t. Toda vez que a gente quiser parametrizar uma circunferência, aí a gente pega essa expressão. E o t? Na verdade, o t é o nosso parâmetro. Obviamente aqui a gente tem que trabalhar ele em radianos, porque nós estamos falando aqui de uma curva, né? Então pensando no t como uma variável real. Então, se você tem o t variando, dando uma volta completa, por exemplo, na circunferência, basta fazer o t variar
de 0 até 2π, né? Você repara, se você faz o R de 0, seria exatamente esse ponto aqui, né? Seria o R de 0, né? Porque você vai dar cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, então aqui vai ficar só o y0 nesse ponto, e aqui vai ficar o x mais x0, né? Ou seja, vai ficar aqui o x0 mais o a vezes o cosseno de 0 que vale 1, ok? Por exemplo, esse ponto aqui é como se eu tivesse percorrido aqui 1/4 de círculo, então basta fazer uma continha e você vai ver que é o r de π sobre 2. Se eu percorrer aqui, esse pontinho é o r de π, e esse cara aqui seria o r de 3π sobre 2, e quando eu chego aqui em 2π, eu tenho o r de 2π, onde eu completo uma curva que a gente considera como uma curva fechada. Vamos ver um exemplo, uma equação de uma circunferência com centro na origem, raio 3, por exemplo. Então, voltando então ao nosso exemplo, aqui eu tenho uma circunferência centrada na origem, ou seja, o centro é o ponto 0, 0, e o raio é 3, né? Lembrando que aqui 9, a equação sempre envolve o quadrado do raio. Então, na hora de parametrizar, não tem mistério. Eu vou adicionar as componentes do centro, no caso 0 e 0, não preciso colocar, por ser 0. E eu tenho o raio multiplicando aqui 3 vezes o cosseno de t, e aqui 3 vezes seno de t, tá certo? O t vai variar de 0 até 2π, e a gente vai dar uma volta completa. Bom, se eu quiser parametrizar, por exemplo, um pedacinho dessa curva, suponho que eu queira parametrizar só o pedacinho que está no primeiro quadrante, suponho que minha curva fosse isso, bastaria adaptar aqui, a parametrização não vai mudar, na verdade eu vou ajustar, dizer que o meu parâmetro varia de 0 até π sobre 2, ou seja, eu dei 1/4 de volta, ok? Uma outra coisa que eu posso pensar também é se eu pegar essa curva e levar para o espaço. Suponho que essa curva está girando, né, paralela ao chão no nível 1. Né? Vamos pensar que eu tenho uma coisa assim. Ó. Aqui está o eixo Z, aqui está no primeiro andar, no nível 1. Suponho que aqui é o eixo Y, aqui o eixo X, como se estivesse saindo do quadro. E aqui eu estou girando, né, olhando de cima para baixo, estou girando no sentido anti-horário, orientação positiva. Bom, a minha parametrização não vai mudar. Obviamente, se eu considerar aqui o raio 3, né? Vamos pensar aqui que o raio é 3, tá certo? Então, eu vou colocar a mesma parametrização, 3 cosseno de t, 3 seno de t, e aqui adicionar o z igual a 1, porque o z não muda nesse caso, né? O z está fixo. Agora, eu poderia mudar o z. Suponha que eu troque aqui, por exemplo, o z por t, né? O t variando no intervalo desse tipo, a componente z passa a ser uma coisa crescente. Então, na verdade, conforme o t muda, o x e o y fica girando e o z vai crescendo. Então, a gente vai criar, por exemplo, uma hélice, como se fosse uma coisa assim, né? Como se fosse uma mola. Obviamente, é como se eu estivesse percorrendo a parede de um cilindro de raio 3, nesse caso, onde o t vai subindo, né? Se eu colocar aqui uma função, por exemplo, exponencial de t, talvez é como se eu estivesse esticando essa mola, crescendo um pouco mais rápido.